Uma das perguntas que mais me fazem, seja nos eventos, seja com os clientes, seja nas consultorias, nos advisors que a gente faz, é como disseminar a inovação no meu departamento, no meu projeto e na minha empresa. Especialmente quando a gente fala de grandes empresas que são inúmeros departamentos, inúmeras pessoas, esse desafio aumenta significativamente. Então, no vídeo de hoje a gente vai te dar a resposta para isso em uma palavra e explicar por que essa palavra pode fazer a diferença. Sem você gastar tempo, talvez tempo você gaste, mas sem investir milhares, centenas de milhares de reais ou dólares em tecnologias, em contratações ou coisas do tipo. Uma palavra que você vai conseguir pelo menos ter as diretrizes necessárias para disseminar de uma vez por todas a inovação no seu negócio, ser pioneiro, competitivo e se diferenciar. Olá, eu sou Nanda Nogueira, CEO da Close Gap, nossa consultoria de soluções e inovação com resultados, e hoje eu vou te explicar como você vai disseminar, difundir a inovação sem parecer chato, sem parecer teórico e fazer com que a equipe que você tem hoje, a estrutura que você tem hoje, pode fazer a diferença e pode ser muito mais competitiva no mercado atual que tem intensas incertezas, intensas mudanças e transformações que nem sempre a gente consegue resolver. A palavra para responder como fazer isso, uma das palavras que muitas pessoas não pensam e muitos líderes não lembram, é uma palavra que permite que você, através de processos, através de alguns treinamentos e através de uma cultura diferenciada que tem que ser feita continuamente, você possa identificar, impulsionar os inovadores e aqueles que trazem resultado para o seu negócio. Baseado na equipe que você tem hoje, você consegue identificar quem são essas pessoas e principalmente impulsionar essas suas atitudes. Atitudes que a gente sempre gosta, né? Pensamento de dono, proatividade, uma comunicação, né, muito mais assertiva para poder vender ideias, para a arte de resolver problemas. Vamos falar muito sobre isso. E a palavra que resume tudo isso e que a gente vai falar muito a respeito é intraempreendedorismo. Exatamente. Intraempreendedorismo é uma das chaves essenciais para você ter uma cultura inovadora, para você ter pessoas, pode ser na sua área, não precisa ser na empresa inteira. Se você desenvolver o intraempreendedorismo, você vai ter pessoas, ambiente e projetos performando muito mais e muito mais alinhados no contexto de incertezas atuais do que você tinha antes. E sem gastar com tecnologia, sem gastar com contratação de alguém vindo do Vale do Silício, de Harvard ou de algumas grandes faculdades aqui do Brasil, simplesmente porque você mudou o processo e você valorizou algumas coisas que você não valorizava. Vamos começar do começo. Intraempreendedorismo nada mais é que a arte de trazer aspectos empreendedores dentro de empresas. Então é você proporcionar ao seu colaborador, ao seu funcionário, ao seu líder, ele empreender estando dentro da empresa. O que é muito mais fácil, né? Eu tenho um amigo que costuma dizer que enquanto os empreendedores eles têm que criar o avião, criar a turbina, achar uma pista, quando você faz isso dentro de uma empresa, o avião já está criado, a turbina já está feita e a pista já existe. Você só precisa saber como desenvolver isso, né? E como a gente faz isso? Então, o intraempreendedorismo nada mais é que ter habilidades empreendedoras nos seus colaboradores, nos seus líderes e liderados. E que habilidades empreendedoras são essas e como a gente pode desenvolver, Nanda? É muito simples, mas não é fácil. Mas dá para ser feito e é aqui que eu quero te ajudar. Primeira coisa, qual que é a diferença de um funcionário padrão, de um empreendedor ou de né, muito na moda agora, um startupeiro, né, um cara ou uma mulher que criou uma startup? Quando você cria um negócio, você está resolvendo um problema, uma demanda recorrente, uma demanda crescente. Uma startup, por exemplo, para ela virar unicórnio, né, que é quando ela faz um valuation acima de $1 bilhão de reais, dólares, que for, é que ela achou uma demanda muito, muito grande, muito crescente e de um problema que não era resolvido ou era mal resolvido.
E o que acontece quando você vai para a empresa tradicional? A empresa tradicional, ela já tem um produto, ela investe milhões para fazer propaganda desse produto, né, e de tentar vender ele, mas não sabe se tem um problema a ser resolvido. E quando você vem para um universo ainda menor, que é tipo um departamento, o que a gente tem no departamento, né, numa área de uma empresa? Rotinas padronizadas desde 1880 a.C., basicamente, né? Você tem de segunda a sexta, das 9 às 5, né? Das 9 às 6, que seja. Uma vez por semana você tem reunião semanal, no final do mês você tem que entregar resultado, tem a convenção da empresa, aí tem a questão das metas e vida que segue. Então, não tem no dia a dia de uma empresa normal ou tradicional, ou aquela que não tem nenhum tipo de inovação, não tem nenhum foco em resolver problemas. Você escuta o seu chefe ou o seu líder, ele fala o que você tem que fazer, como você tem que fazer e você faz. E todo santo dia é assim. E continua sendo assim. Então, onde está a arte de resolver problemas? Onde está a proatividade neste caso? Como você vai desenvolver, por exemplo, a capacidade do cara se argumentar, poder defender a ideia dele? Como é que você vai fazer para ele compreender e poder ter pensamento crítico se você só faz o manda quem pode, obedece quem tem juízo? Ou se você na sua empresa você faz as mesmas rotinas do mesmo jeito, define as mesmas coisas. A gente teve em 2020, né, uma pandemia que mudou todo esse processo, né, que tipo, todo mundo de repente teve uma folha em branco, ninguém sabia o que ia fazer no outro dia, todo mundo teve lockdowns praticamente globalmente e tiveram que reinventar o processo de conversar entre as pessoas, por exemplo, de definir estratégias do dia a dia, porque o que estava acontecendo antes, que era o presencial, foi para o online, e o que precisava, as metas e os objetivos e as estratégias precisaram ser jogadas no lixo praticamente e revistas por conta de uma pandemia. A pandemia já passou, a gente tem agora uma coisa mais controlada, mas este pensamento de uma folha em branco, de buscar novas soluções, precisa continuar. Você precisa, se você é um líder, desenvolver essa capacidade de proatividade, capacidade de resolver problemas e não de achar que tem que ter o problema, que alguém tem que trazer o problema é a solução. Porque a gente sabe que existe o que eu chamo de pessoas meio poste, né? Ela fica parada e ilumina o problema e fala, ó, tá ali, ó, fulano tá fazendo isso, ó, tá tendo um problema aí, vai dar ruim ali, mas não traz a solução, não traz alternativas. Ah, não, isso aí quem é o chefe vai definir o que ele faz da vida. Eu não tenho nada a ver com isso, eu só faço. Ele falou, eu faço, não vou ficar... Então, assim, o ser humano é o único ser vivo que pensa. Olha a discrepância disso. É o único ser vivo que pensa. Só que a gente já chegou num ponto em que as pessoas não querem mais pensar, né? Então, deixa que esse problema o chefe fala. Deixa que quando der ruim ali, ó, eu avisei, ninguém me escutou, quando der ruim o problema não é meu. Filho, como assim, né, abençoado? Você como funcionário, colaborador, você está ajudando a empresa nos seus desafios, e um dos nos desafios da empresa, e você foi contratado para resolver estes desafios, estes problemas. Então, ou seja, o essencial deveria ser colaboradores, funcionários e líderes que foquem em resolver problemas, em ajudar e trazer alternativa para solucionar esses problemas. Que tenha proatividade de falar, nossa, aqui tem um problema, nossa, parece que aqui não está ficando bem, eu acho que a gente poderia fazer outra coisa. E oferecer essas soluções e arregaçar as mangas e fazer. Isso é ser intraempreendedor. Isso é ser humano, basicamente. Só que eu tenho umas pessoas que têm uma preguiça, né? Como diz, né? Tem os raladores de coco e os comedores de quindim, né? Vamos ver que grupo que você tá. E o intraempreendedorismo, ele te permite isso. Você desenvolver o intraempreendedorismo dentro do seu departamento é você permitir e você criar uma cultura ou criar maneiras que as pessoas possam ter pensamento de dono e atitude de dono para
levantar esses problemas e trazer alternativas ou soluções, ou o que eles acham, e podem ser coisas esdrúxulas, mas pelo menos ela pensou a respeito e está querendo te ajudar nesse sentido. Né? A questão da proatividade, ou seja, eu não vou esperar alguém vir falar comigo, eu vou lá e resolvo, eu vou lá e penso, eu vou lá e ajudo, né? Colaboração, co-inovação é muito a questão de se ajudar, independente de se você é área de vendas, é área de marketing ou área de compras, você está ajudando a empresa, né? De novo, a empresa foi criada para resolver problemas e você foi contratado para resolver problemas. Onde está o contexto disso? Vamos fazer o básico que funciona, que é exatamente resolver os problemas. Ajudar a resolver, se unir para fazer isso. Ter proatividade, então, é o segundo ponto. O terceiro ponto é você pivotar, por exemplo, né? O que é pivotar? O pivotar é um termo muito comum do universo de startups, que é você não ser apaixonado pelo problema ou pelo jeito que você faz. Ah, mas a gente sempre fez desse jeito e nunca deu errado. Ah, mas toda vez é o chefe que fala isso e nunca deu errado. Meu filho, estamos em 2000 e o mundo está girando cada vez mais rápido, está mudando cada vez de forma mais intensa, você tem que dar seus pulos, entendeu? Não é porque desde 1880 a.C. o negócio funciona desse jeito que vai continuar desse jeito. Se você pode dar alternativas, por que não? Por que não? Que você pode... E essas alternativas, elas podem ser as inovações que a sua empresa precisa. As inovações não são coisas tecnológicas disruptivas, grandiosas. Elas são principalmente, ela começa no dia a dia. É um processo que demorava 15 dias e ir para 5 dias. Era uma reunião que sempre acontecia e não precisa mais acontecer. É uma ferramenta que você otimiza, é uma startup que otimiza, é você conseguir diminuir os custos em relação a alguma coisa. Vou dar um exemplo de como, quando você permite que a atitude de dono, permite que pessoas de qualquer hierarquia tenham mentalidade de dono, que foquem em resolver problemas, pode fazer a diferença, né? Então, e ter essas características que a gente está falando, que é resolver problemas, ter proatividade, saber mudar o ponto de vista, colaborar, e a gente vai falar de outros aí. A gente tem um exemplo que assim, a gente sempre usa algumas empresas utilizam muito como início da inovação, de processos inovadores para impulsionar a inovação na equipe, aqueles famosos campeonatos de ideias. Como início, ele é perfeito, mas você precisa evoluir em relação a isso. E aí a gente tem um case que foi uma faxineira que descobriu uma cera para ser usada num chão de shopping center, uma faxineira de shopping center, que em vez de passar todos os dias, ela percebeu que podia passar de 2 em 2 dias. Foi uma economia de mais de 5 milhões de reais, porque era uma rede de shoppings quilométrica, né? Tipo, enorme. Então, assim, se ela não tivesse a oportunidade de falar o que ela pensa, de ver o problema e dar sugestão, né? De ser proativa e nesse sentido, a empresa estaria gastando mais de 10 milhões de forma desnecessária. São coisas tão pequenas, mas que podem fazer a diferença, que é a sua obrigação de fazer o processo do intraempreendedorismo acontecer. Então, ter uma cultura de inovação é tão importante para coisas como essa. Outra habilidade que você precisa trazer e desenvolver nos seus liderados ou na sua equipe, que é uma questão muito de intraempreendedorismo, é a questão de saber se comunicar. Como você fica nesse manda quem pode, obedece quem tem juízo e não pensa, você não sabe verbalizar o que você acha. Você não sabe verbalizar o problema que você detectou, você não sabe verbalizar as ideias que você tem, você fica lá parecendo um poste, de novo, na reunião, sem falar nada. Só anota e não faz mais nada. Aí, para apresentar o resultado, sempre é o chefe ou sempre é outra pessoa. Só que hoje, todo mundo tem que ser protagonista da sua carreira, tem que ser protagonista da sua área, e com o intraempreendedorismo, para ter atitude de dono, você tem que bater no peito e jogar nas caras, e você tem que saber comunicar isso. É poder falar num vídeo, é poder falar, negociar e conversar com o seu chefe ou com a alta liderança, porque se você quer mostrar que você
faz a diferença no negócio, faz a diferença na sua área, você precisa saber se comunicar. Oratória, né? Poder apresentar claramente as ideias, poder apresentar claramente o que você acha, defender o que você acha. Não é para fazer ringue de discussão, mas quando você consegue ter clareza no que você vai falar e ter clareza no que você acha, você consegue ser mais ágil e resolver as coisas de uma forma melhor. Então, quando você tem, e você líder, consegue desenvolver o empreendedorismo na sua empresa, né, você consegue fazer com que as pessoas possam ter atitude de dono, elas podem focar em resolver problemas e não seguir regrinhas todas as vezes, né, ser um ser humano que pensa e não um ser vivo, que está ali igual uma planta, não faz, né, só vivendo de fotossíntese, por exemplo, você consegue ter uma equipe inovadora. Né? Então, trazer essa questão de resolver problemas, a questão de proatividade, a questão de essa ideia que eu tive não deu certo neste problema, vamos pensar em outra. Esse processo que eu pensei que ia dar certo não deu certo, vamos pensar em outro. É testar, validar e errar, que é uma coisa muito comum no universo de inovação. Você permitir isso no seu departamento, na sua área, na sua empresa, vai fazer total diferença. Porque você consegue pegar as pessoas que você já tem hoje, usar essas capacidades para ser mais ágeis, para adaptar nesse mercado que a gente tem de intensas incertezas e transformações e trazer mais resultados. Porque hoje o universo, né, o mundo e o mercado, ele exige agilidade, adaptabilidade, resolver problemas, porque se você não resolver o problema do seu cliente, a concorrência vai fazer. E hoje a concorrência não é o seu concorrente direto, né? Não é McDonald's, Burger King. A gente tem N outros concorrentes do problema, né? Então, por exemplo, o próprio McDonald's costuma dizer que o concorrente dele não é mais só o Burger King, é o iFood, é o Netflix. Por quê? Porque evita que a pessoa vá até o shopping, evita que a pessoa vá até lá. No iFood da vida, né, um delivery de comida, você não tem só fast food. Você tem comida tailandesa, comida japonesa, você tem lanchonete, você tem comida saudável, você tem o que você quiser. Então, amplia as opções e você vira concorrente de empresas que não tem nada a ver com o que você faz diretamente. E isso tem que ter, todo esse universo, todo esse contexto tem que sair da sua área, com seus líderes, com seus liderados. Por quê? Porque é baseado na agilidade, na adaptabilidade, na facilidade e na rapidez e na assertividade, principalmente. Na assertividade de resolver os problemas, de ser proativo, de testar coisas novas, de escutar o cliente, é que você vai conseguir se diferenciar como empresa com os outros. Mas, Fernanda, como eu faço para trazer essa cultura do empreendedorismo na minha empresa, no meu departamento? Por onde eu começo? Para você ter uma equipe que minimamente, não vamos dizer que todos, né, mas alguns deles possam ter essas atitudes que a gente está falando, né, resolver problema, atitude de dono, proatividade, saber pivotar quando a coisa não está dando certo, né, mudar, não ficar apegada a um processo, a algum contexto, alguma coisa assim. A capacidade de comunicação, você precisa dar mecanismos e contextos para isso acontecer. Então, você é do departamento de marketing, você é do departamento financeiro, por exemplo, e quer verificar quem é o intraempreendedor ou quem é o inovador na sua equipe, qual que é o projeto que você tem agora? Qual que é o desafio que você tem? O que está empacando você ser ágil? O que está empacando para você ser adaptável? O que está empacando para você bater as suas metas, os seus objetivos? Você pega um projeto, não precisa ser o projeto principal, mas pega um projeto menor ou uma demanda menor, pega algumas pessoas e começa a direcioná-las a fazer de forma proativa. Então, aqui neste projeto sobre a campanha do mês de agosto, vocês vão pensar formas diferentes de fazer essa campanha. Eu quero que vocês pesquisem como a gente pode fazer a folha de pagamento ser mais ágil ou fazer diferente. E você estimular, né, ter um ambiente que ela possa trazer ideias, que ela possa trazer soluções,
ou verificar onde são esses problemas, o que elas fariam no seu lugar, por exemplo. Uma forma muito simples é, quando alguém vier com um problema, igual um poste, você fala, o que você faria no meu lugar? Qual seria a alternativa para você? Quais os passos que a gente precisaria dar se você estivesse sentado aqui, no lugar de líder? Ou o que você me sugere? Num primeiro momento, umas perguntas como essa, para pessoas que estão acostumadas de fazer segunda a sexta, da 9 às 5, a mesma coisa, do mesmo jeito, sempre, né? Um robozinho, pode assustar. Mas quando você mostra que a pessoa pode ter qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de opinião, e que ela vai ser ouvida, e que você vai ajudar a melhorar esse contexto, que você vai permitir que ela teste aquilo que ela está falando, que ela pegue outras pessoas e faça e crie todo esse processo, ela começa a sentir segurança para dar outras ideias, para fazer novos processos, para te dizer que aquele processo que você nunca falou, que você nunca deu ouvidos, ele possa ser essencial ser ajustado. E aí ela ser mais ativa e ter a tal atitude de dono, sem você gastar mais com isso, sem você comprar ferramenta nenhuma, é só pela forma que você mudou e melhorou a cultura do seu departamento, ou os processos da sua área, ou da sua empresa. São atitudes como essa que você mostra que a pessoa pode ter novas ideias, pode criar, pode inovar naquilo que ela já faz todos os dias. Você vai perceber quem são os raladores de coco e quem são os comedores de quindim, como diria Cris Junqueira do Nubank, que são as pessoas intraempreendedores de fato e aqueles que não querem ser intraempreendedores. Porque muitas das vezes a pessoa não sabe que ela tem esse potencial. E tem os comedores de quindim, aqueles lá, tipo, se morrer no barranco, tá melhor do que fazer nada. Que é o que não querem fazer e não querem mudar. Mas até você chegar à conclusão que o fulano ele quer morrer num barranco, ele não quer fazer nada de inovação, você precisa fazer alguns testes, você precisa estimular isso, tem que ser uma constante. No primeiro momento, no primeiro teste, no primeiro incentivo que você vai ter, né, ou o projeto que você vai oferecer para as pessoas serem mais atitude de dono, mais proativas, etc., vão ser poucos que vão estar próximos. Isso é muito importante você ter clareza. São poucos que estarão próximos ou que vão abraçar a ideia, mas à medida que você vai disseminando isso e tendo consistência nesses tipos de projetos, mostrando que há uma mudança de ambiente e há uma mudança de cultura no dia a dia da empresa, no dia a dia da sua área, aí eles vão perceber que o intraempreendedorismo é uma realidade e não um fogo de palha porque você viu esse vídeo e agora você vai começar a fazer. A consistência, eu costumo dizer que tem algumas coisas que são básicos que funcionam. A consistência estratégica de pequenas atitudes faz toda a diferença. E o intraempreendedorismo, ele só acontece se você tiver uma consistência em deixar com que as pessoas resolvam os problemas, tragam os problemas e resolvam, ou minimamente tragam soluções. É você permitir a proatividade, as pessoas terem atitude de dono, né? Pegar no peito e resolver, ou chamar outra pessoa para compartilhar o que precisa melhorar. E isso ser uma constante, tanto no departamento como em algumas áreas da empresa, toda a empresa aos poucos vai ser disseminada ou vai adquirir e vai querer trazer essa inovação no seu dia a dia. As áreas que não estão hoje vão querer. Por quê? Porque vão ver resultados, vão ver mudanças que não necessariamente são resultados financeiros, tá? Não necessariamente são reconhecimentos de viagens ou coisas grandiosas. Às vezes é só o fato do João falar com a Maria do outro departamento quão legal está sendo de criar soluções para tal projeto, isso já é disseminar. A gente tem toda uma estrutura e algumas soluções para fazer esse processo, né, tanto de intraempreendedorismo como disseminar os empreendedores ao longo da cadeia da empresa. É um processo de formiguinha, mas dá muito resultado. Por quê? Porque primeiro, você reaproveita a equipe que você já tem, você avalia a maturidade de inovação e a qualidade de inovação dessas pessoas, você estimula isso
e naturalmente você cria uma cultura onde quem não está adaptado, não quer, né, os comedores de quindim que a gente costuma falar, quem não quer participar disso, ele sai, é Darwin, sai, entendeu? Ele naturalmente sai desse universo e vai pedir para sair, ou ele mesmo vai fazer formas para ser demitido ou mudar de área ou qualquer coisa do tipo. Porque as pessoas que têm os mesmos valores ou que querem fazer a diferença, querem ser resolvedores de problemas, que são basicamente o porquê que as pessoas são contratadas, elas se juntam e faz cada vez culturas mais fortes. Então, se você quer uma cultura de inovação e você quer pessoas mais inovadoras, insira consistentemente atitudes, ferramentas e abordagens de empreendedorismo no seu negócio e na sua área. Vai fazer total diferença. Confie em mim.